Parashá Kitzá. Já lemos a Parashá hoje. E essa Parashá é muito importante, como foi falado, além do conteúdo dela, que fala sobre várias coisas importantes, infelizmente, como também o Reta Egel, que é o pecado do bezerro de ouro, mas também vai falar sobre outros temas importantes, como por exemplo Moshe, ele orienta a pegar a soma dos Bnei Israel, deveria ofertar uma moeda de meio shekel ao Mishkan, para poder os Bnei Israel serem contados. E isso é uma forma de eles fazerem o censo sem cair sobre eles a maldição, porque os Bnei Israel não podiam contar, para não elevar o seu ego, como não confiar no seu número. A gente vê isso aconteceu na época de Davi, que ele desobedeceu e veio sua consequência, né? Disciplina. Fala também sobre a construção do Kior. O Kior é a pia de lavagem de cobre, onde que os Kohanim lavavam as suas mãos e os seus pés antes de fazer qualquer avodá no Mishkan. E também isso foi para o Beit HaMikdash na época da construção, e eles serviam para fazer a purificação das mãos e dos pés dos Kohanim. E hoje em dia nós fazemos isso simbolicamente quando vamos fazer, por exemplo, o Kiddush. Nós lavamos as mãos para poder fazer a benção do Amotzilechem, do pão, né? Então no Kiddush de Shabbat ou outro Kiddush a gente também, antes de fazer, simbolicamente, né? Nós fazemos a lavagem das mãos, que é o Netilat Yadayim. A Torá também ordena a fabricação do Shemerem Mishcha, que é o óleo da unção, e o Ketoret, que é os incensos e especiarias, para a oferta do lugar Kodesh no Mishkan. Esse óleo da unção, ele era um óleo para ungir os pertences do Beit HaMikdash, do Mishkan e do Beit HaMikdash, né? E não poderia ser um óleo para outro fim. E também, assim como também o Kerot, que é o incenso de especiarias, não poderia ser feito, tá a receita aqui na Torá, só que ela não pode ser feita até os dias de hoje, para outro fim. E é muito grave se você fizer aqui, entendeu? E a Torá diz, você não vai fazer para ficar cheirando, aquilo lá é sagrado para o templo. Então nós vamos poder fazer quando o Mashiach vier erguer o templo, né? Teremos tanto o óleo de unção quanto o Ketoret, que é o incenso. Para a oferta no lugar Kodesh no Mishkan, Hashem escolhe Betzalel ben Uri para comandar a obra, e também Hayoliav ben Achisamach. É meio difícil esse aí, né? Ahashverosh. Você já estou acostumado a falar. Achisamach, né? Agora saiu. Então, Deus escolhe essas duas pessoas, né? Betzalel, para colocar nele, além do dom que ele já tem, mas para capacitá-lo,
para fazer de uma forma que... Porque quando Moshe sobe no Har Sinai e fica os 40 dias ali, os primeiros 40 dias, ele vê um templo celeste. E ele vê todos os utensílios do templo. E ele, Moshe vendo, ele vai passar para quem? Para Betsalel. Então, quando Moshe está falando para Betsalel, Betsalel está recebendo como se fosse uma visão, entende? Ele unge Betsalel para quando Moshe falar para ele entender claramente tudo aquilo que ele deve fazer. E ele faz exatamente como Moshe fez. É muito interessante isso aí. Porque é o mesmo espírito, né? Quando Moshe ele abençoa os 70 anciãos, a palavra de Hashem diz o seguinte, que ele vai dividir, ele vai como se fosse pegar o espírito que está sobre ele e vai dividir nos 70, entende? É como se a gente tem uma chama ou uma vela e você vai acender as velas, mas você acendendo as velas, a sua não se apaga. Ela divide sem retirar da sua original nenhuma originalidade. Você dá e você não perde. Você multiplica. Isso é muito interessante. Isso também está atrás, de trás disso tem um ensinamento muito interessante. O primeiro ensinamento que Deus dá a todo homem quando nasce é o ensinamento que passa pela sua mãe. E isso, né, a tradição judaica diz que, por enquanto que o neném está na barriga da mãe, ele está recebendo toda a Torá. Ele recebe toda a Torá. Quando ele nasce, né, a mãe, ela vai fazer tudo aquilo que ele recebeu, tipo, a teoria que ele recebeu, ele vai ver na prática. No quê? A mãe amamentando o seu filho. Quando a mãe amamenta o seu filho, ela está dando dela para o filho. E quanto ela mais dá, quanto ela mais tem. O dia que ela parar de dar o leite para a criança, seca o leite. Entende? Então, no mundo espiritual, é isso que acontece. Isso, tipo, quanto mais você dá, mais você tem. Para o mundo, quanto mais você dá, ele fica com dinheiro e você fica sem. Né? Quanto mais você dá, você tira de você e vai para o... Mas no mundo espiritual, não. E por enquanto que você está dando, você está recebendo. O dia que você parar de dar, você para de receber também. Isso é Torá. O dia que você parar de dar amor, você para de receber amor. O dia que você parar de dar perdão, como Yeshua falou, você não recebe o perdão. O dia que você parar de trabalhar na obra do Senhor, de cumprir seu propósito de vida, você para de receber uma visão para que você ande naquilo que você foi chamado. Por isso que muitas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor. Não cumprem os propósitos de Hashem porque param de trabalhar. Às vezes a pessoa tem alguma decepção, está trabalhando numa obra, tem uma decepção por causa do homem, e ele resolve sair. O que acontece? Se ele sai antes de cumprir seus propósitos, ele se perde. Ele para de cumprir os propósitos que Deus determinou para ele. Porque ele para de dar, ele para de receber também. Daí sossega a pessoa. Pode frustrar, pode acontecer tudo o que for, mas sai na hora que o Senhor te abre uma porta para você sair. Nunca deixe de cumprir com os propósitos da sua vida. Isso não está vinculado com um lugar fixo. Hoje você está na Britolã, amanhã você pode estar em outro lugar. Mas só vai sair da Britolã quando Deus abrir um outro lugar onde você já pode entrar e cumprir seus propósitos ali. E por enquanto você vai ficar aonde Deus estabelece para que você fique. Por isso que quando vem muitas pessoas de um outro lugar, aqui
eu falo a primeira coisa, não sai de lá. Cumpre tudo que você tem que cumprir lá, porque se você está lá, é porque um dia Deus te colocou ali, e você só vai sair quando Deus fechar o lugar e te abrir outro. E isso é um processo. A não ser se a pessoa já está num lugar onde há muito tempo não congrega em lugar nenhum. Daí ela acha que, daí ela vem e começa a cumprir. Mas a gente nunca deve parar de cumprir os nossos propósitos, porque senão a gente perde o foco. E quando Hashem, ele unge Betzalel e une os propósitos da vida dele, porque o propósito central da vida de Betzalel é ser o grande arquiteto do Mishkan. Ele nasceu para isso. Imagine, gente, ele é o arquiteto, gente. Moshe não recebe essa glória. Ele é o construtor, o cabeça, onde através de Moshe ele vai falar com as pessoas, ele vai supervisionar todo o trabalho. E ele também, ele recebe isso, também, além de... Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas Betzalel, ele era neto de Hur. A tradição judaica diz o seguinte, que vai falar sobre essa paraxá, que quando os Bnei Israel se revoltaram contra Hashem e resolveram fazer o bezerro de ouro, a tradição diz que Hur se levantou e quis impedir os revoltosos. Só que os revoltosos pegaram ele e mataram Hur. A Torá não diz isso, só a tradição diz. E Aron, vendo isso, porque quando Moshe sai e vai para o monte, ele chama Hur e chama Aron. E fala, vocês vão cuidar do povo. O Yehoshua acompanha Moshe, que vai até o monte, depois ele volta, e ele vai quando estava perto. E ele não vê isso também. Porque senão seria outro, talvez, que tivesse morrido. Porque a Torá diz que quando Moshe volta, Yehoshua estava no pé do monte. Ele não está sabendo. Estava esperando Moshe. Ele falou, vou ficar 40 dias... E eles marcaram. E o povo, de uma certa forma, errou a contagem e falaram, olha, deu 40 dias e Moshe não veio. Mas ia dar no outro dia. Os 40 dias. Entende? E eles resolveram fazer o Avodah Zará. E com isso, Aron tentou segurar o povo, mas Aron era o homem manso, era um homem de Deus, né? E na hora de repreender o povo, Hur tentou repreender e foi morto. Você vê que também no relato da Torá não se fala mais em Hur. Aqui é a última coisa que fala de Hur, né? A tradição judaica diz que ele foi morto aí, né? Tentou proteger. Falou, não vamos fazer bezerro nenhum, né? E eles queriam fazer esse bezerro para, através do bezerro, tentar adorar a Deus. E Aron vê a situação, ele fala, amanhã será a festa ao Eterno, porque ele sabia que Moshe ia vir no outro dia. Ele quis ganhar tempo, mas não deu certo, né? Daí ele fala o seguinte, tira as mulheres, peçam para suas mulheres que tirem os brincos, os ornamentos de ouro, né? Ele estava imaginando, as mulheres são mais espirituais do que os homens, elas não vão dar, então eu vou ganhar mais tempo. Essa é a tradição que diz, né? Mas só que as mulheres que não deram, os homens também usavam também, e eles também deram. Então não deu para segurar. E no outro dia
houve o que aconteceu, né? Moshe recebe toda a instrução no Har Sinai, e quando ele estava finalizando, próximo para ele voltar, Hashem fala: volta, desce, porque os Bnei Israel se corromperam. Os Bnei Israel fizeram um bezerro de ouro e instituíram uma festa ritual, né? Com música, com danças. Você vê como o inimigo, ele pega tudo que é parecido com o Senhor e ele quer fazer igual, né? Instituir um Yom Tov, instituir um dia específico para adoração a Deus. Não, ele quer para ele música, alegria, danças, sacrifícios, tudo isso agrada a Hashem, mas só que o inimigo quer para ele. Por isso que a gente vê algumas religiões também instituindo dias específicos, né? Dias de não sei quem, né? Para adoração, mesmo na antiguidade, né? Tinha adoração do sol no domingo, né? Dias de festas. Oi? Tem até hoje, né? Tem até hoje, né? Uma herança, né? Que foi pega, né? Então, tudo que é parecido com as coisas que agradam a Deus, o inimigo vai pegar justamente para tomar para ele, porque ele quer adoração para si, certo? E ele vai pegar e vai tentar copiar. Para quê? Para confundir. Para confundir e para ser adorado. Moshe desce com as duas luchot, mas antes disso Hashem fala para ele: olha, eu vou destruir esse povo. Eu tenho visto e tenho confirmado que esse povo é um povo de dura servir. E eu vou fazer de ti um novo povo. Deus estava testando Moshe Rabbeinu, porque o que Deus tinha estabelecido não ia mudar. Ele ia disciplinar o povo, como disciplinou. E quando Moshe fala: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então risca o meu nome do livro. Está nessa paraxá. E ele fala assim: eu riscarei quem foi contra. Eu riscarei aquele que pecou contra mim, não o inocente. E Moshe Rabbeinu, nesse momento, ele faz, aqui ele tipifica o Mashiach, né? Ele fala: não, Hashem, lembra da tua promessa de fez em Avraham, Yitzhak e Yaakov. Pelo teu nome não faça isso. Ele está intercedendo pelo povo. Aqui ele tá tipificando o próprio Yeshua. E ele fala: o que vão dizer as nações? Porque Deus não se importa somente com Israel, ele se importa com as nações. Israel é o povo, a menina dos olhos de Hashem, mas é o instrumento para que todas as nações possam reconhecer ele como o Senhor. E ele fala: que dirão as nações? Ou seja, se o Senhor destruir Israel, se a gente não tiver Israel, as nações perecerão. Porque Israel é um instrumento de salvação. Através de Israel vai vir Mashiach. Através de Israel, as nações conseguem enxergar a tua atuação. Seja Israel sendo abençoado e seja Israel sendo disciplinado. Quando Deus disciplinou na Babilônia, na época de Irmial, que é paralelo à questão é um paralelo oposto em relação ao êxodo do Egito, as nações também viram o Deus de Israel disciplinar o povo e depois retornar com o povo depois de 70 anos. Israel é o centro, é um instrumento que Deus tem para que as nações possam reconhecer, seja com Yeshua ou seja anterior a Yeshua. Porque quando os Bnei Israel saíram de Mitzrayim, Deus fez as 10 pragas no Egito e as nações reconheceram que ele é superior a todos os outros deuses. Por isso que veio uma grande mistura de povos junto com os Bnei Israel.
Saíram do Egito porque reconheceram o poder de Hashem. Por quê? Porque Deus estava redimindo Israel. E ele não redimiu num instante só, ele redimiu em vários, num processo. Então Moshe, ele faz a intercessão e Hashem não destrói o povo. Ele volta, quando ele volta, ele vê aquela adoração, aquela Avodah Zará, ele quebra as luchot. As luchot, as duas tábuas, estavam com a caligrafia de Hashem. A palavra de Deus diz que foi feita pela mão de Deus. E outro tempo ele fala que era a caligrafia, como se fosse a caligrafia de Hashem. E você imagina, gente, a caligrafia de Hashem. Você olhar e falar, ele escreve assim? Né? E a tradição judaica disse também que eram pedras pesadíssimas, mas só que, milagrosamente, Moshe conseguia levar, e ela era leve como... E ela também, a Torá mesmo diz que ela é escrita dos dois lados, mas na verdade a tradição judaica diz que ela era vazada, sabe? Então dava para você ver dos dois lados. Só que algumas letras, elas necessitam de sustentação. Então, o que tinha dentro das letras, aquelas letras que precisam de sustentação, elas pairavam milagrosamente dentro do vácuo, sem precisar estar unidas, sabe? E quando você virava a luchot, você não via a escrita, não via escrita ao contrário. Milagrosamente você via ela como tal. E ele quebrou. Ele quebrou isso. Quando viu a Avodah Zará, ele quebrou e o povo ficou. E esses cacos foram recolhidos e eles foram guardados dentro do Aron Habrit. A tradição diz que aqueles cacos eram. E algumas partes não se quebraram. Entende? Tipo, Adonai Echad, Deus é um. A gente não tem dois cacos, Adonai e outro errado. Nós temos um caco só, Adonai errado. E amarás o Senhor teu Deus, amor e Deus, no mesmo pedaço. Assim como também honrarás pai e mãe, no mesmo pedaço. Interessante. E ali Deus mostra para Moshe a vergonha do povo em fazer a Avodah Zará. E o povo mesmo consegue enxergar o mal que ele fez. Quando se quebra as luchot, o povo cai em si. Porque o pecado ele vai encobrindo a mente da pessoa. Ele começa com um pouquinho. Ele começa com um detalhe. Uma desconfiança. E tudo começa com a desconfiança, com a falta de fé. Falta de crença. Dúvida. Às vezes é uma dúvida pequena que você tem. E aquela dúvida pequena começa a ganhar forma. Dali a pouco vira verdade. Dali a pouco está te desviando. Eles tiveram a primeira dúvida: será que Moshe morreu? Essa foi a dúvida. Será que Deus nos abandonou? E essa dúvida começou a crescer. Onde a gente vai sem Moshe? Será que Deus realmente nos tirou do Egito? Será que foi? Começa a tomar forma, gente. Eles estavam no deserto, não tem comida no deserto, não tem bebida. Eles estavam na mão de Deus. Totalmente na mão de Deus. Daí começa a vir a dúvida. E essa dúvida começa a criar forma. A gente precisa... Moshe não veio, era para vir hoje, não veio. Então,
A gente tem que ir para algum lugar. Qual que é o objetivo? Ir para a terra prometida. Mas lá está cheio de nações, com muros gigantes e com um exército pronto. E nós somos o quê? Escravos que nunca pegamos em espada. No máximo um arado, no máximo uma enxadinha, alguma coisa assim. Como é que a gente vai conseguir? E para ir até lá, como é que a gente vai conseguir atravessar todo esse deserto sem água? Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Não é fácil. Bateu o desespero. E quando bate o desespero, eles têm que achar alguma coisa. Ou seja, o pecado encobriu a mente deles. E isso acontece com a gente. Se a gente deixar, começa a vir uma dúvida, começa a escutar, né? Um maluco aí falar na internet, como tem muitos, né? Aquilo coloca na sua cabeça uma sementinha e você já acha que é verdade ali. Daí só que aquela sementinha, ela começa a crescer e você começa a ver algumas coisas que vão apoiando aquilo. Você está andando num caminho que vai dar em morte. Que é o que acontece? Essa parte da escritura aqui não tá nada, foi Roma, né? Aquele papo, né? Daí a outra também é. Se essa aqui foi, aquela outra também tá. Então você vai começando a arrancar a folha da Brita Hadashah. Dali a pouco você não acredita mais. Daqui a pouco você não acredita mais no Mashiach. Começa pequenininho, vai crescendo, vai tomando forma. E a gente tem que se manter firme desde o começo. Para não dar em Avodazará. Para não dar em Avodazará. Aquele que confia no Senhor, ele permanece firme. O termo Kitsá, o nome da Parashá, revela, a gente traduz como quando você contar. Kitsá, quando você contar os Bnei Israel. Você tinha que contar através dos meios sheker. Só que essa palavra Tissá também se refere à elevação, a mesma palavra. Quando você elevar os Bnei Israel, né? O relato principal da Parashá é o relato do pecado. Então, de uma certa forma, como explicar isso, né? O nome da Parashá, quando você elevar, e dentro da Parashá está escrito um relato dos mais baixos do nosso povo, que é Avodazará, logo depois de 40 dias que a gente escutou a voz de Hashem no Har Sinai. Muito pouco, 40 dias. Então, nós vamos ver o seguinte, que ao longo da nossa caminhada de fé, nós vamos ter altos e baixos. Isso é natural. Porque nós somos humanos. Então vai ter tempo que a gente vai estar com uma fé tão forte, trabalhando com tanta garra no Senhor, que a gente olha e fala, esse é um tzadik, né? Mas ali a pouco começa a levantar, né, a oposição, aqui, ali, vai minando as nossas forças. E se a gente se deixa abalar, daí a gente cai mesmo. Mas é natural, né? É como uma mola, né? Muitas vezes a mola ela precisa se retrair para depois, quando soltar, ela pular. O universo é assim. Existe esse conceito, né? de retração. Até o próprio ocultamento de Hashem é essa retração. Quando Deus se oculta, daí o homem fica no desespero e começa a buscar a Deus. Quando Deus para de falar com você, quando você não sente a presença de Hashem muitas vezes, quando as coisas não começam a não fluir, e você fala assim, eu vou fazer um Heshbon HaNefesh para ver se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou nos caminhos que não é do Senhor, mas você está firme. Mas Deus se oculta propositalmente, para quê? Para que você busque mais, para que você não fique estagnado.
Então você começa a louvar mais, começa a buscar mais, começa a jejuar, começa a orar, começa a estudar a palavra de Deus e começa a ficar preocupado com isso. Por que não está fluindo o espiritual? Porque Deus se oculta muitas vezes. Se oculta para que a gente possa buscá-lo mais. E quando a gente busca, daí a coisa. Agora muitos, nessa ocultação de Hashem, muitos acabam se esfriando. Mas quando as coisas começam, quando Deus se oculta, é aí que é o momento de a gente buscar Ele. Com mais intensidade. Com fé, gente. De uma certa forma, a gente não é movido ao emocional. Nós não temos que ficar buscando, ficar arrepiado toda hora, né? Ou sonhar. Sabe, a gente tem que pôr as cartas na mesa. Entende? Faz Heshbon Hanefesh. O que? Autoanálise. Sabe? Vê todos os seus aspectos. Entende? Não só em Elul, não só em Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Faz todos os dias. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho, o salmista fala. Tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar e o meu deitar. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da luz. É isso que a gente tem que buscar. A gente não tem que ficar, preocupado em sentir, né? O emocional está longe, gente. Nós temos que estudar a Torá, fazer o Heshbon Hanefesh, porque quando a gente sentir a presença de Deus, a gente vai se sentir de forma consistente. E a gente vai dar valor quando sentir. Não é verdade? A gente dá valor quando sente. E isso não depende dos outros também, do ambiente. Outro erro que a gente vê por ali. Fui num certo lugar e não senti a presença de Hashem ali. Bom, é complicado. A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter discernimento espiritual para ver se naquele local está tendo uma manifestação espiritual. A gente pode ter discernimento espiritual para ver que naquele lugar Hashem não está operando. Mas não é por causa disso que você não vai sentir. Porque Ele está em ti. Você pode sentir a presença de Deus num lugar onde ninguém está sentindo, num lugar onde Deus não está se manifestando, mas você tem um discernimento espiritual para saber que aquele lugar Deus não está operando. Por causa do ego, por causa da idolatria, por causa de um monte de coisa. E Deus se manifesta na hora que Ele tem que se manifestar. Não somos nós que temos que falar ou julgar. Nós temos que ficar nas mãos de Hashem. Essa paraxá, como eu já comentei, a paraxá Pará, que ela vai falar sobre a vaca vermelha. Eu já comentei alguma coisa sobre isso, né? E a vaca vermelha, ela mostra geralmente, né, a graça de Hashem. A dependência que nós temos de Hashem. Porque se não nasce a vaca vermelha, não tem como nem fazer o trabalho no templo. Então, qual que é a grande preocupação hoje? Né? Onde todos os utensílios do templo já estão construídos, as paredes, né? Tem um instituto do templo lá em Jerusalém, são pré-moldados, já tem menorá, já tem tudo ali, já está. O grande problema é a vaca vermelha, porque se não nascer a vaca vermelha não adianta, não tem como purificar os Kohanim, não tem como purificar os Levim, nem qualquer outro homem. Então depende de Deus. Mas parece que já nasceu, né? Já nasceu duas. Então isso já é o quê? Um sinal que Hashem está fazendo na Terra. Agora está sendo manipulado, houve uma manipulação genética, não sei, talvez não, né? Mas as profecias dizem que vai ter sinais nos céus e na terra.
Essa semana, eu estava até lembrando, essa semana eu tive um sonho que eu vi um sinal no céu. Eu contei para vocês, né? Não? Eu nem lembro que sinal que é. Eu sei, eu estava conversando com quem? Ah, com você não, né? Acho que era com o Jonathan. Que a gente estava conversando. Você estava com o Natan, né? A gente estava conversando e tal. De repente falei, pô, sonhei essa semana. Que eu olhava para o céu, era uma coisa assim. Que eu falei, será que não é aquele Blue lá? Blue, né? Porque era uma coisa grandiosa no céu e totalmente sobrenatural. Mas foi muito rápido, e eu fui lembrado depois quando eu estava conversando. Né? Vai ter sinais, está tendo sinais. Né? Essa Parashá Pará, a Haftará muda para Ezequiel 19, olha só. Né? Que fala sobre aquele texto, né? Que eu tive misericórdia do meu nome. Vocês me profanaram. Vocês profanaram o meu nome estando na Babilônia. E eu, por amor ao meu nome, eu vou abençoar vocês. Vou mostrar para as nações. Né? E ele fala que te darei um coração novo e tirarei coração de pedra e colocarei o meu Ruach. Está falando sobre a aliança quando Yeshua assumir. Né? Farei que ande nas minhas mitzvot. Ou seja, tirarei. Muitos falam, não, tirarei o coração de pedra. Quer dizer, está tirando a lei e pondo a graça. Meu Deus, mas e o outro versículo que fala, e colocarei as minhas mitzvot? Então está devolvendo, então? Não tem sentido isso. Tirarei o coração de pedra, que é a característica do povo, gente. Sabe, ser duro a servir, né? De estar, sabe, sempre militando contra as coisas espirituais, para fazer a vontade da carne. Fala. Era um momento em que Hashem tinha tudo para acabar com o povo, incluindo lá na Vodazará, e sempre vem se repetindo, refletindo isso. Sempre teve a oportunidade, não, basta por aqui, vou conversar com outro povo, e nunca acontece isso. Ele sempre entra com amor, providência divina, misericórdia. Misericórdia. Isso quebra com a teologia da substituição. Sim, não vai ser agora que Deus vai esquecer, jamais esqueceria o povo de Israel. Por enquanto que há estrelas, por enquanto que há sol, por enquanto que há lua, em Shael diz, não, Yirmiyahu 31 diz que eu não me esquecerei do povo de Israel. Baruch Hashem, Deus é fiel, né? Colocarei as minhas mitzvot e habitareis na terra e sereis o meu povo. Quando fala, quando aconteceu o Mitzrayim, né? A gente vê que é uma renovação de aliança. É a mesma aliança. Deus já chamava o povo de Israel na época de Moshe, fala assim, fala para o faraó, Israel é meu povo, Israel é meu primogênito, solta o meu povo, né? Deixa ir o meu povo. E depois, mais para frente, ele fala, se vocês cumprirem as minhas mitzvot, eu serei seu Deus e você será meu povo. Eu falo, mas não era povo? Era, só que está entrando num outro nível de aliança. Está entrando num outro nível de aliança. É a mesma coisa, aqui em Ezequiel, também diz a mesma coisa. Tirarei o coração de pedra e colocarei o meu Ruach. Não está tirando a lei, está tirando a dura servir do povo. Serviço, né, do povo. Está colocando o Ruach, o outro consolador. Yeshua fala, eu vou, mas vai vir um outro consolador. E esse outro consolador vai fazer tudo o que eu fiz. Te ensinar nos seus caminhos, te orientar, falar o que é certo, falar para você cumprir a Torá.
de mostrar o que a Torá diz. E quando ele fala, vós sereis o meu povo, nessa ocasião está falando sobre a aliança com Yeshua, que não é uma nova aliança, é uma aliança renovada. Isso que a gente tem que entender, e não falar assim, Deus está fazendo uma nova aliança, aquela aliança acabou, a aliança com Israel já não existe mais, agora está numa nova aliança em Yeshua. Quem está dentro são os gentios, e os judeus vão ficar de fora. Não. A gente está vendo que a mesma aliança está sendo renovada, mas em um nível espiritual superior. Assim como tinha aliança com Abraham, e quando chegou Moshe, houve uma elevação, agora temos Torá, já era filho, já era povo, e continua povo. Em Yeshua a mesma coisa. Os Bnei Israel já são filho, já são povo, só que sereis povo também. É um nível espiritual superior. Com a mesma casa, né? De Judá. Casa com os filhos de Israel, as 12 tribos. Né? No final dos tempos nós vamos ver as 12 tribos. Né? Efraim e Judá, num só cajado. E junto com Efraim vem todos os gentios. Levantarei minha bandeira e virá do norte, do sul, do leste e do oeste, e todos congregarão, e colocarei em um só cajado, Efraim e Judá. E nunca mais serão dois reinos, e vão ter um só pastor, o filho de Davi. É Yeshua. Baruch Hashem. E isso está se concretizando agora. Nós somos Efraim, que estamos retornando. E Deus está fazendo a união junto com os Bnei Israel. Hoje os Bnei Israel não querem saber dos Anusim. Hoje os Bnei Israel... Mas só que Paulo lá em Romanos 11 diz que nós faremos o quê? Ciúmes, causaremos ciúmes com os Bnei Israel. Quando a gente está filmando aqui, está fazendo todo o serviço, né, ao Eterno, de uma forma judaica, e os Bnei Israel vê isso, vê a nossa dedicação, eles veem que nós estamos buscando verdadeiramente a Hashem, e que não estamos tomando o lugar deles, querendo tomar o lugar deles, que jamais pode se tomar o lugar dos Bnei Israel. Nós somos um só povo, e Deus está nos reunindo. Para finalizar, essa Haftarah também, nos dias normais, quando não é essa Pará, ela fala sobre o pecado também do povo de Israel na época de Eliau Hanavi. Eliau Hanavi, ele se mostra ao rei, o rei queria matá-lo, ele já tinha dado já tinha lançado a profecia, né? Porque a idolatria, toda idolatria, a essência da idolatria é o amor aos bens materiais, sabe? Toda a idolatria, por trás disso existe, a essência dela é esta. A pessoa faz idolatria para quê? Para ter alguma coisa nesse mundo, e não no mundo vindouro. Ela quer proteção, ela quer prosperidade. Mas Deus também dá prosperidade ao homem, e Deus promete isso. Então a linha que divide entre o cumprimento de Torá, né, e a busca de andar nos caminhos de Hashem, e estar seguro nos caminhos de Hashem, e a idolatria é muito, muito próxima. Porque o Eterno fala o seguinte, no seguinte aspecto, o Eterno fala, se você cumprir as minhas mitzvot, se andar nos meus caminhos, então eu prosperarei a tua casa, sua mulher não vai ser estéril, sabe? O seu gado prosperará, você plantará e receberá.
E para um outro aspecto, a idolatria de uma certa forma também pega. É aquele conceito do inimigo que quer fazer, copiar as coisas de Deus e quer prometer: se você se dobrar a mim, eu te darei todas as nações da terra. Foi o que Satã falou para Yeshua. Isso é idolatria. Se você subir as escadarias lá e chegar e beijar o pé do santo lá em cima, então seu filho vai ser curado. Você vai conseguir um trabalho. Você vai ganhar na loteria. E sem nada de Torá e Mitzvot. Sem nada de Torá e Mitzvot, é mais fácil. Para o homem é mais fácil isso. Porque eu preciso só cumprir isso aí? Só. Eu cumprindo isso aí, ó, posso fazer o que eu quiser. Mas com o Senhor não. É ao contrário. Você tem que primeiro cumprir as Mitzvot e esperar no Senhor. Quando Ele quiser dar, Ele vai dar. Mas Ele já fala: se você cumprir, eu vou dar. Se você cumprir, eu vou dar. E Elial chega pro Acabe e fala assim: não vai chover. Por quê? Porque ele estava na Vodazará. Para quê? Para que o país pudesse prosperar. O Deus que ele estava buscando era Baal. Baal é o Deus da agricultura, é o Deus da fertilidade. E daí vai o profeta de Deus e fala assim: você está esperando prosperidade do Deus de Baal? Então eu vou cortar. Beleza? É Deus falando isso. Mostra para os Bnei Israel que eu dou a chuva e não Baal. Daí ele chega, não vai chover. 3 anos? 3 anos e meio. E quando estava já nos 3 anos e meio, Deus fala assim: vai lá, se mostra lá para o rei. Estava 3 anos e meio que não tinha chuva, gente. Imagina a seca, gente morrendo, e Acabe lá firme na sua idolatria. E Elial tinha a fotinho do Elial ali, procurado, recompensa. E Deus fala: vai lá e se mostra para ele. Para encurtar, né? Ele vai lá e fala com o rei. E o rei fala: você é o causador da desgraça de Israel. Porque você, pela sua palavra não chove 3 anos. O pecado, ele é o perturbador de Israel. O pecado, ele cega as pessoas. Ao tal ponto que a pessoa fica até no último, ele não abre mão. Que nem aquela não sei se vocês conhecem aquela história daquele casal, né, que tinha uma mulher que falou que tinha pegado uma pulga num cachorro, né? E ela falava assim: eu achei uma pulga no cachorro. Daí o marido falou: não é pulga, é carrapato, né? Daí a mulher: não, é pulga, é carrapato. Daí o cara pegou ela e colocou ela no poço e afundou, né? É pulga ou carrapato? E ela: é pulga! Afundava mais, né? Daí até quando ela não conseguiu, ele falou: é pulga, carrapato! Daí ela levantou e falou, fez assim, né? Matando a pulga, né? Até o últimas consequências. Acabe não abriu mão. Acabe não abriu mão. Você é o perturbador de Israel. Se ele fizesse a gente chuvar, tudo bem. Deus ia mandar chuva. Mas daí Elial convoca os 400 profetas e vai mostrar na prática, 450, na prática, quem é verdadeiramente o Deus. E é interessante que ele fala pro povo: não fique em cima do muro. Se Deus é Deus, adore a Deus. Se Baal é Baal, adore a Baal. Por que não fica em cima do muro? Essa semana lá teve uma pessoa que fez um comentário em um dos vídeos lá do YouTube que a gente está colocando sobre a refutação. E ele coloca assim:
eu ainda estou dividido. 50% que Yeshua é Mashiach, 50% que não. Porque tem dois argumentos. Falou dessa forma, né? Daí entrou um monte de gente, né? Tá tendo várias. Se vocês entrarem lá, tá vendo várias discussões bem interessantes, sabe? Sobre os temas, né? Gente do Brasil inteiro debatendo ali, né? Às vezes aparece um maluco, né? Começa a falar algumas coisas, outros começam a falar coisas interessantes, né? Então tá tendo um debate paralelo ali. E eu também entro também, né? E ele falou isso, né? E algumas pessoas foram lá, não, imagina, tal, né? Daí eu comentei e falei, olha, o muro é do lado de lá, gente. A pessoa acha que está em cima do muro, ela acha que está espiritual, no âmbito espiritual, acha que estando em cima do muro é melhor do que estar em qualquer um dos dois lados. Porque se um tiver errado, ela está em cima do muro, então não vai ter tanta disciplina. Mas só que o muro é do lado de lá. Por quê? Porque a fé exige uma certeza, gente. Fé é certeza das coisas que não se vê. Se ele está 50% para cá, 50% para lá, ele não está no meio. Não existe em cima do muro. Existe um lado e o outro. A dúvida é do lado de Satã. Porque para agradar a Deus exige fé. Ou você está ou você não está. Ou você busca a Deus ou você não busca a Deus. Eliyahu falou, se Deus é Deus, adore a Deus. Não fica em cima do muro. Não fica fazendo associação, sabe? Hoje eu vou acender uma vela para o santo e amanhã eu vou na sinagoga. Você está profanando o nome de Hashem. Deus é santo e exige santidade, e exige fé, e exige uma posição firme. E é o que a gente tem que fazer. Sempre se manter firme nos caminhos da Hashem. Na Torá, nas mitzvot, reconhecendo Yeshua como Mashiach, não se deixando abalar com coisas que vão contrário às coisas da fé, porque uma pequena sementinha pode virar uma grande árvore de idolatria. Foi o que aconteceu com os Bnei Israel. E o inimigo está rodeando como um leão, tentando semear qualquer coisinha. Então a gente tem que ficar com os olhos abertos. Tem coisas que a gente não sabe explicar da fé, mas confia no Senhor. A fé é como uma analogia. Por exemplo, quando a pessoa se converte no começo, faz techuvá, é como ela estivesse entrando no mar, com um barquinho. Então, no começo, ela vai ter que ultrapassar aquelas ondinhas, tranquilo. Mas chega uma hora que as ondas são grandes e ela tem que perseverar. E se ela não entrar direitinho, o barco afunda ali. Mas se ela passa aquela área de arrebentação, ela entra ali num lugar onde não tem mais onda. Então, quando se faz techuvá, você vai, no começo, você tem que passar aquele limite. Passando aquele limite, você entra no mar aberto. Daí você alcança o quê? Transformação, porque techuvá é um processo, você não faz de um dia para o outro. Você não faz levantando a mão e você já... Não é um processo. Você tem que largar várias coisas e tem que começar a andar segundo Torá e Mitzvot. A partir do momento que você está andando segundo Torá e Mitzvot, que você começa a ter um relacionamento com Hashem, uma experiência com Hashem, você está firme. Você entra em mar aberto. Não tem onda para te tirar. Agora, vai vir onda, vai vir tempestade, vai vir em momentos específicos. Você vai ter que perseverar nisso. Então a gente tem que passar por a arrebentação, entrar no mar, confiar no Senhor, e a partir do momento que a gente está no mar aberto, a gente não pode retornar. E muita gente, eu estou vendo que muita gente está retornando lá atrás,
não está dando a menor bola naquilo, na experiência que teve com o Senhor, e está tentando atravessar as ondas de novo, como se estivesse fazendo chuvar de novo. Nós temos que entender que a partir do momento, como os Bene Israel receberam a Torá no Sinai, receberam, escutaram a voz de Hashem, receberam, estava lá esperando, era para permanecer ali e não retornar para trás. E é o que a gente tem que permanecer. Vamos, como a palavra de Deus diz, nós temos que fitar nossos olhos para Yeshua, ver o que ele fez, o que ele nos ensinou e não tirar os olhos de lá. Pedro olhou para o lado, viu o vento, afundou. Nós temos que sempre olhar para frente e seguir. Baruch Hashem.